Morreu hoje, aos 96 anos, o ex-ministro da Fazenda e ex-deputado Antônio Delfim Neto. Ele estava internado desde a última segunda-feira, ou seja, uma semana, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Antônio Delfim Neto nasceu em 1928 e cresceu no Cambuci, bairro operário de São Paulo. Neto de imigrantes italianos, se formou em uma das primeiras turmas do curso da Universidade de São Paulo. Foi professor assistente e se tornou catedrático em 1963. Aos 38 anos, foi o mais jovem ministro da Fazenda a ocupar o cargo. Comandou a economia em 2 governos da ditadura militar, Costa e Silva e Médici. Foi um dos responsáveis pelo chamado milagre econômico. É dessa época uma de suas frases mais emblemáticas. É preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Não teve milagre nenhum. O milagre é feito sem causa. Lá os brasileiros trabalharam, cresceram, todo mundo melhorou. Uns melhoraram mais que outros. É por isso que se diz, não, a distribuição de renda piorou. A distribuição de renda, o índice mede distância entre pessoas. A distância entre as pessoas cresceu, mas todos melhoraram. Delfim Neto foi um dos ministros que assinaram o AI-5, o mais duro ato da ditadura militar, que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos e instituiu a censura à imprensa. Deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Em 2013, na Comissão da Verdade da Câmara dos Vereadores de São Paulo, afirmou que não sabia da existência de ditadura no país e nem que pessoas tinham sido presas e torturadas naquele período. Reafirmou essa posição no programa Conversa com Bial em 2020. Lá não explicitava o que nós íamos fazer usando o ato na área econômica, em que você fez um novo, praticamente, você mudou a estrutura da fiscal. Enquanto o senhor estava no governo, o senhor já teve informações de que se torturava? Deixa eu lhe dizer, os governos eram totalmente independentes. A área econômica nunca teve nenhuma vinculação com a área militar. É claro que você sabia o que estava na imprensa, o que se dizia. Dentro do governo, nunca se discutiu isso. Era um processo de desintegração do governo. O governo tinha obrigação de se defender, ou deixar de ser governo. Em 1975, foi embaixador na França. Também foi ministro da Agricultura no governo do general Figueiredo e, logo depois, assumiu o Ministério do Planejamento. Vamos persistir com as nossas prioridades. Primeiro, o desenvolvimento da agricultura. Segundo, a ampliação das exportações. E terceiro, maior produção interna de energia. Estes são os caminhos que estão abertos para o setor privado. O fim da ditadura militar marcou o início de sua reinvenção política. Delfim Neto foi eleito deputado federal por 5 mandatos. A primeira vez em 1987, como deputado constituinte. Por décadas, assistiu a muitos altos e baixos na economia brasileira e influenciou governos de direita e de esquerda. Na gestão Fernando Henrique Cardoso, elogiou as privatizações e a abertura econômica. Logo se tornou presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, aumentando ainda mais a influência nos debates econômicos. Foi um dos principais conselheiros econômicos do presidente Lula e de Dilma Rousseff. E ajudou Michel Temer na formação de uma nova equipe. Delfim Neto escreveu mais de 10 livros de economia, além de artigos para jornais e revistas. Teve uma biblioteca com mais de 100 mil obras e doou o acervo à USP. Ficou também conhecido pelas frases que costumava soltar em entrevistas. Há uma ascensão social visível. É verdade. Quer dizer, a empregada doméstica, que felizmente não existe mais, está desaparecendo. Quem teve esse animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter. O economista Delfim Neto estava internado havia uma semana aqui no Hospital Albert Einstein por complicações no quadro de saúde. O velório será restrito à família e aos amigos mais próximos. Delfim Neto deixa uma filha e um neto. Você é feliz se a profissão te encontra e se você aceita o encontro. Eu nunca trabalhei. Eu só vivi até hoje.
Economistas, políticos e autoridades lamentaram a morte de Delfim Neto. Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, fez parte da equipe econômica quando Delfim Neto era ministro do Planejamento do governo Figueiredo. Maílson diz que Delfim foi o economista mais influente do país, com enorme conhecimento dos problemas e desafios do Brasil. O Delfim Neto deixa um grande legado, um grande legado para o Brasil. O seu conhecimento da agricultura, do café, da economia brasileira, dos desafios do país. Armando Castelar, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, afirma que Delfim Neto inspirou gerações de economistas. Eu acho que vai ser muito triste, eu acho, para o momento do debate sobre economia, a inspiração que ele serviu para tanta gente. O presidente Lula divulgou nota. Lula disse que Delfim era um político inteligente e que, durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Neto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus 2 primeiros mandatos. O Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que Delfim Neto foi um referencial em diferentes fases da história do país e que, por décadas, fomentou debates essenciais sobre a condução da política econômica brasileira. Numa rede social, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o professor Antônio Delfim Neto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escreveu numa rede social: "Tenho profunda admiração pela genialidade e sensatez das suas contribuições para o Brasil." O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, também lamentou a morte do economista. Delfim Neto prestou serviços ao Brasil em diferentes momentos históricos. Nos períodos mais recentes, após a redemocratização, foi conselheiro econômico de mais de um governo e atuou em projetos de inclusão social que levaram ao desenvolvimento econômico do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou pesar pela morte de Delfim Neto, a quem considerou profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou, aos 38 anos, o mais jovem ministro do país. A experiência de Delfim Neto como parlamentar também foi destacada. Aqui na Câmara, ele exerceu 5 mandatos seguidos como deputado federal. O primeiro, logo após a redemocratização. Foi um deputado constituinte ativo, ajudou na organização do campo ideológico dele, o Centrão. E, embora fiel aos princípios do seu grupo, não refutava o diálogo com adversários políticos. O ex-deputado federal, Miro Teixeira, era um deles e diz que levará de Delfim a memória do respeito nas divergências. Não, eu tenho a impressão até que ele procurava conversar com pessoas que pensavam de maneira diversa. Porque ele já tinha muita convicção do que ele pensava. Então ele queria ouvir os argumentos daqueles contrários. Delfim Neto era uma das referências do plenário da Câmara dos Deputados.